O anúncio do novo treinador do clube do Remo mexeu de forma imediata com o ambiente azulino e gerou uma repercussão intensa entre torcedores, conselheiros e quem acompanha o dia a dia do futebol paraense. A chegada de Juan Carlos Osório, treinador colombiano experiente, com trajetória extensa no futebol sul-americano e passagem por seleções nacionais, trouxe uma mistura clara de expectativa, curiosidade e debate. Não se trata apenas de um nome conhecido, mas de um profissional que carrega ideias próprias, convicções fortes e um modelo de trabalho que foge do convencional para boa parte do torcedor brasileiro. E isso, naturalmente, desperta reações diferentes em quem vive o Remo diariamente. O primeiro ponto que precisa ser contextualizado é o peso desse movimento pensando no planejamento para 2026. O Remo não anuncia apenas um treinador para uma temporada, mas apresenta uma intenção clara de estruturação mais ampla, olhando para o calendário, para a montagem do elenco e para a forma como o futebol será conduzido dentro e fora de campo. A escolha de Osório não acontece por acaso. Existe uma conversa prévia, existe apresentação de cenário, existe alinhamento mínimo de ideias. Nenhum profissional com a bagagem dele aceitaria um desafio desse porte sem compreender exatamente onde está pisando, quais são as condições de trabalho e quais os objetivos reais do clube a curto e médio prazo. Muita gente tenta simplificar o debate, comparando o Remo com realidades completamente diferentes, mas isso não se sustenta. O treinador sabe muito bem o contexto do futebol do Norte, entende as limitações estruturais que ainda existem e, principalmente, enxerga o potencial esportivo e de crescimento que o clube tem. O Remo vem de um salto importante, conquistado dentro de campo, e agora entra em um cenário de exigência máxima. A primeira divisão muda tudo. Muda o nível dos adversários, muda a cobrança, muda o ritmo do jogo e muda a necessidade de planejamento. É exatamente nesse ponto que a experiência do novo comandante ganha ainda mais valor. Osório é conhecido por ser um treinador que gosta de elencos mais amplos, que trabalha com variações constantes e que não se prende a uma única formação. Isso exige do torcedor uma mudança de mentalidade. Não haverá um time engessado, repetido jogo após jogo apenas por hábito. Haverá escolhas estratégicas, adaptações de acordo com o adversário e leitura constante de desempenho físico e tático. Quem espera ver sempre os mesmos nomes em campo precisa entender que esse não é o perfil de trabalho do treinador. Ele valoriza o grupo, distribui responsabilidades e acredita que o rendimento coletivo se sustenta justamente nessa alternância bem planejada. Esse modelo, claro, gera ruído no início. É natural. Parte da torcida associa a mudança constante à falta de padrão, quando na verdade se trata de um padrão diferente, mais flexível e adaptável. Em um calendário pesado, com competições simultâneas e viagens longas, isso pode ser determinante para manter competitividade ao longo da temporada. O Remo vai disputar o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, além de competições eliminatórias que exigem atenção máxima. Não existe como atravessar tudo isso com um elenco curto e uma única forma de jogar. Outro ponto importante envolve a montagem do elenco. Com o treinador definido, o clube ganha clareza para avançar em renovações e contratações. Algumas peças fundamentais do acesso já estão no radar para a continuidade, justamente pela identificação com o clube e pela entrega dentro de campo. Manter uma base sólida é essencial para evitar rupturas desnecessárias, especialmente em um ano que será de adaptação ao nível mais alto do futebol nacional. A chegada de novos jogadores também passa diretamente pelo aval da comissão técnica, alinhando o perfil, característica e necessidade real do grupo. Existe ainda a expectativa em torno da apresentação oficial do treinador em Belém e do início da pré-temporada. A programação aponta para os primeiros dias de janeiro, com chegada junto de seus auxiliares e início imediato dos trabalhos. A ideia é aproveitar o máximo possível o período de preparação, ajustando conceitos, avaliando o elenco e implantando gradualmente a metodologia. Esse tempo é precioso, ainda mais considerando que o início do calendário já traz jogos decisivos e uma cobrança natural por resultado. Fora das quatro linhas, o clube também se movimenta em questões fundamentais para o torcedor. O programa de sócio passa por reformulação e gera grande expectativa. A volta à elite muda completamente a relação do público com os jogos. O torcedor quer se planejar,
quer saber como acompanhar a temporada inteira e quer ter acesso garantido aos jogos em casa. O clube entende isso e trabalha para apresentar um modelo mais eficiente, moderno e alinhado com a nova realidade. A demanda será alta, a procura tende a crescer e a organização precisa acompanhar esse movimento. Tudo isso acontece em paralelo a um debate inevitável sobre paciência e maturidade. O Remo chega à primeira divisão depois de uma escalada rápida, pulando degraus em pouco tempo. Isso é motivo de orgulho, mas também exige responsabilidade. O nível de análise precisa mudar. O erro que antes passava despercebido agora custa caro. A derrota que antes era digerida com mais facilidade agora gera pressão nacional. É outro jogo, em todos os sentidos. E esse entendimento precisa ser coletivo, envolvendo o clube, torcida e quem acompanha o dia a dia do futebol azulino. A escolha de Osório representa justamente essa tentativa de elevar o patamar, não apenas em resultado, mas em mentalidade. Ele é um treinador direto, sincero e pouco tolerante a críticas precipitadas. Isso não significa ausência de cobrança, mas sim a necessidade de avaliação justa, baseada em processo e não apenas em resultado imediato. O trabalho dele costuma gerar impacto, seja positivo ou negativo, justamente porque foge do lugar comum. E esse impacto precisa ser entendido dentro de um contexto maior, que é o de consolidação do Remo em um cenário extremamente competitivo. O ano de 2026 será longo, desgastante e desafiador. Haverá momentos de euforia e momentos de dificuldade. O importante é que o clube parece, pela primeira vez em muito tempo, caminhar com um planejamento mais claro, alinhando discurso e prática. O treinador chega com ideias, o elenco começa a ser estruturado com mais critério e o torcedor passa a ser visto como parte essencial desse processo, não apenas como espectador, mas como pilar de sustentação em um ano que promete testar limites, emoções e a própria identidade do Leão Azul dentro do futebol brasileiro. Dentro desse cenário de reconstrução e amadurecimento, outro aspecto que ganha força é a relação entre desempenho esportivo e organização interna. O Remo sabe que não basta apenas competir, é preciso criar um ambiente estável, com processos bem definidos e uma comunicação clara entre diretoria, comissão técnica e elenco. A presença de um treinador com perfil mais participativo nas decisões estratégicas tende a influenciar diretamente esse alinhamento. Osório não é apenas o técnico que chega, escala o time e vai embora. Ele participa, opina, questiona e propõe. E isso, para um clube que busca se firmar na elite, pode representar um avanço importante. Outro ponto que merece atenção é a forma como o treinador costuma lidar com jovens atletas e jogadores menos badalados. Ao longo da carreira, ele já mostrou disposição para observar, testar e valorizar peças que muitas vezes passam despercebidas. Isso pode abrir espaço para atletas da base e para jogadores que já estão no elenco, mas ainda não tiveram sequência. Em um campeonato longo e exigente, essa gestão de grupo pode ser determinante para manter competitividade sem depender exclusivamente de grandes contratações. Falando em contratações, o mercado será naturalmente mais agressivo com o Remo agora na primeira divisão. Os valores sobem, a concorrência aumenta e o risco de erro também cresce. Por isso, a leitura de perfil passa a ser tão importante quanto a qualidade técnica. O treinador tem papel direto nisso, indicando características específicas para cada posição e ajudando a evitar escolhas feitas apenas pelo nome ou histórico recente. O desafio é montar um elenco equilibrado, capaz de competir sem perder identidade, algo que exige critério e paciência. A pré-temporada será um momento decisivo nesse processo. É ali que conceitos começam a ser assimilados, que o grupo cria conexões e que o treinador avalia quem realmente está preparado para o nível de exigência que virá. Os primeiros jogos costumam gerar julgamentos apressados, mas servem muito mais como laboratório do que como parâmetro definitivo. A adaptação ao ritmo da elite não acontece do dia para a noite, ainda mais para um clube que ficou anos distante desse cenário. O torcedor, por sua vez, terá papel fundamental nesse início. A energia da arquibancada sempre foi um diferencial do Remo, e agora isso ganha ainda mais peso. Jogar em Belém, com estádio cheio e ambiente hostil para o adversário, pode ser um fator decisivo em muitos jogos. Mas essa força precisa vir acompanhada de compreensão. A cobrança é legítima, faz parte do futebol,
mas precisa caminhar junto com a leitura do contexto. Cada partida será uma batalha, e nem sempre o resultado refletirá exatamente o desempenho. Também é importante entender que a série impõe desafios que vão além das 4 linhas. Viagens longas, pouco tempo de recuperação, adversários com elencos mais caros e uma exposição muito maior. Tudo isso influencia o rendimento e exige um nível de preparo físico e mental elevado. O treinador sabe disso e tende a trabalhar com rotação justamente para minimizar desgaste e evitar lesões. Isso, novamente, pode causar estranhamento em quem está acostumado a ver sempre os mesmos titulares, mas faz parte de um planejamento mais amplo. A comunicação será outro ponto sensível ao longo da temporada. O discurso do treinador costuma ser direto, sem rodeios, o que agrada alguns e incomoda outros. É preciso entender esse estilo como parte da personalidade profissional dele. Não se trata de confronto gratuito, mas de transparência. Quando algo não agrada, ele fala. Quando algo funciona, ele também reconhece. Esse tipo de postura exige maturidade de todos os lados para que não se transforme em ruído desnecessário. O Remo entra em 2026 sabendo que o desafio é enorme, mas também consciente de que conquistou esse direito dentro de campo. Não é um intruso na elite, é um clube que chegou por mérito e que agora busca se estabelecer. O caminho não será simples, e ninguém dentro do clube alimenta ilusões fáceis. O objetivo inicial é competir, pontuar e construir uma base sólida para permanecer. A partir disso, pensar em voos mais altos se torna consequência. A escolha de Osório simboliza exatamente essa tentativa de fazer diferente, de sair do lugar comum e de apostar em um modelo que privilegia processo, análise e adaptação. Pode dar certo, pode enfrentar turbulências, mas dificilmente será um trabalho morno. Haverá intensidade, haverá debate e haverá aprendizado. Para um clube que retorna à primeira divisão após tanto tempo, esse movimento representa mais do que uma simples troca de treinador. Representa um passo em direção a uma nova mentalidade, mais exigente, mais profissional e alinhada com o nível que o Remo passa a disputar a partir de agora. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! A notícia corre nos bastidores do futebol paraense e já começa a agitar a torcida do Remo. Bruno Praxedes, meio-campista que vem se destacando nos últimos anos, estaria de malas prontas para reforçar o Leão. Fontes próximas ao clube garantem que há movimentações intensas nos bastidores, e a possibilidade de sua chegada tem gerado uma verdadeira euforia entre os torcedores azulinos, que não param de compartilhar nas redes sociais montagens e mensagens de apoio ao possível reforço. Bruno Praxedes, conhecido pela qualidade no passe e versatilidade no meio-campo, seria a peça que muitos consideram capaz de dar um novo fôlego à equipe em momentos decisivos. Sua chegada é vista como estratégica, principalmente em um período em que o clube busca se fortalecer para se impor em competições regionais e sonhar com voos mais altos no cenário nacional. O jogador, que já despertou o interesse de diversos clubes nos últimos anos, parece ter um carinho especial pela ideia de vestir a camisa azul e branco, o que só aumenta o burburinho em torno da negociação. Embora nada esteja oficialmente confirmado, a expectativa é tão grande que torcedores já especulam sobre a numeração que ele poderia usar, possíveis funções dentro do esquema tático e até quais companheiros de elenco seriam beneficiados com sua chegada. A diretoria, por enquanto, mantém a cautela e evita declarações públicas, mas a movimentação nos bastidores indica que o acerto pode estar mais próximo do que se imagina. Enquanto isso, a cidade se divide entre a ansiedade e a curiosidade. Nas redes sociais, vídeos antigos de Bruno Praxedes são repostados, torcedores comentam sua trajetória e muitos já sonham com momentos decisivos em que o meio-campista poderia ser protagonista. É o tipo de especulação que acende paixões, faz bares e praças virarem palcos de debates e mantém o futebol paraense em um clima de expectativa rara nos últimos anos. Se a negociação se concretizar, o Remo não apenas reforçaria seu elenco, mas também daria um recado forte sobre suas ambições para a temporada. Até lá, resta à torcida acompanhar cada movimentação, cada rumor, e alimentar a esperança de ver um de seus nomes mais falados nos últimos tempos finalmente vestindo o manto azulino.
Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.